Aí eu falei, Paulo, eu não consigo transitar esse mas tem uma solução para você. O Temer está pedindo 10 milhões para o grupo dele, e uma das candidaturas que eu entendo que o Temer está apoiando é a sua. Então, se a gente conseguir, e ao que tudo indica, vai ter, não tinha ainda definido, vai ter esse dinheiro pro Temer. Se esse dinheiro for pro Temer, aí sim, se o Temer concordar em dar para você, eu não tenho problema, porque aí eu falo para o diretor, olha, daquele valor que é do Temer, 6 milhões é para... Então, na nossa lógica interna, o valor não seria dado para Paulo, seria dado para o Temer, e o Temer deu para Paulo. Essa é uma lógica interna nossa. Bom, aí se fechou, ao que tudo indica, quem acabou aceitando dar essa contribuição para o grupo do Temer foi o pessoal da infraestrutura. E aí o Cláudio me avisou, e aí eu disse, Cláudio, vamos fazer o seguinte então, não confirma ainda, não confirma que a gente vai dar os 10, porque eu quero garantir que a gente dá os 10 e toma 6, porque aí resolve meu problema com o Paulo. Nesse período eu procurei o Paulo e falei, Paulo, tem essa história aí, mas você tem que conseguir que o Temer aceite dos 10 que ele está dando para ele, tirar 6. Aí eu estava, uma vez eu mesmo estava na reunião, aí minha secretária entrou, Marcelo, tem uma ligação urgente do Paulo, eu falei, precisa ser agora? Ele falou, precisa. Aí eu liguei para o Paulo, aí falou, Marcelo, tem uma pessoa que quer falar com você. Aí botou na linha, era o Temer. Marcelo, você sabe, nosso amigo aqui, apoia ele. Aí tudo bem, desliguei. Aí, pô, Paulo, mas é isso. Eu preciso que ele diga que aceita que dos 10 que vai para ele, vai para 6. Bom, aí se marcou esse jantar, entendeu? Acho que quem conhece o Temer, eu acho que não falaria de dinheiro, nem comigo, acho que nem com a esposa, ninguém. Então, vai se jantar, tem aquele negócio, faz política, apoio, agradeço o apoio que vocês estão dando, sem mencionar valor. E aí, entre o cafezinho e a sobremesa, quer dizer, fica tudo mais ou menos claro que ele está falando de apoio, fala-se a importância do Paulo Scaff, tá? E aí, entre o cafezinho e a sobremesa, Temer sai, se levanta da mesa, estava aí o Temer, o Padilha e o Cláudio, sai, e aí eu, Cláudio e Padilha, então tá acertado, ok, os 10, agora, tô acertado que os 6 vão para Paulo. Vai, e pronto, fechou assim. Então fechou com Padilha, que a gente estava aceitando os 10 milhões pedido por eles. Temer nunca mencionou para mim os 10 milhões, mas obviamente que o jantar ele sabia, mas nunca mencionou o valor. O pedido veio, acertei com isso, e acertei com Padilha que dos 10, 6 é para o Paulo, portanto, os 4, aí, Padilha, você acerta como você quiser com o Cláudio. Que no ano de 2014, o executivo responsável pela relação institucional em Brasília, Cláudio Mello, me procurou com uma demanda do senhor Moreira Franco, à época supostamente titulando-se como arrecadador do PMDB, com um pedido que a gente fizesse uma doação de 4 milhões de reais. Sabedor do fato de que o senhor Moreira Franco tinha sido governador do Rio de Janeiro, por 3 mandatos, deputado federal, ser parte muito próxima do núcleo duro do PMDB ligado ao presidente Michel Temer. Naquela época ele ocupava um cargo ligado à Secretaria de Aviação. Eu ponderei com o Cláudio e autorizei o pagamento de 4 milhões de reais, que era o pedido que ele tinha feito para o Odebrecht. Além desse pedido, chegou ao conhecimento do senhor, direto ou indiretamente, outras solicitações? Chegou, e aí que foi a solicitação mais vultosa. Tinha um intermediário, ou lobista, não se queira dar, um interlocutor entre a diretoria internacional da Petrobras, que era nomeada pelo PMDB, e a diretoria internacional. O senhor João Augusto procurou o Rogério e falou, olha, esse projeto é da diretoria internacional e para que ele caminhe, seja assinado e vá dentro dos trâmites normais, o partido precisa de uma contribuição expressiva nesse contrato. Aí falou o número 5%, um valor muito alto. O Rogério me trouxe e falou, Márcio, o projeto só vai voar com isso. E quem trouxe? João Augusto Henriques. Quem ele é? Intermediário, interlocutor entre a diretoria
e o partido. Falei, vamos em frente, paciência, vamos pagar. O senhor, esse 5% corresponderia a Em volta de 40 milhões de dólares. 40 milhões, certo. E o senhor, e houve autorização de... Houve autorização para seguir em frente. Certo. O senhor, enfim, como é que foram feitos esses pagamentos? O senhor, posteriormente a esse aceito, houve algum tipo de reunião com o senhor João Augusto, com, enfim, outras pessoas, agentes públicos ou agentes políticos? Houve, doutor. O que acontece é o seguinte, por um contrato dessa magnitude, o que passou na minha cabeça é que o pessoal queria uma confirmação que eu, vamos dizer, que eu abençoasse e que isso não ficasse um acordo com o Rogério. Aí, num belo dia, eu recebo o e-mail do Rogério, ô Márcio, convocando para uma reunião que ele chamou de cúpula do PMDB. Eu não tinha a menor ideia. Bom, Márcio, a reunião vai ser dia 15 de julho de 2010, isso deve, o e-mail é de 1 ou 2 dias antes, nós temos ele anexado por corroboração, e falou, olha, o local da reunião é no escritório político, na rua Antônio Batuíra 470, bem próximo da Praça Pan-Americana, quem conhece ali em São Paulo, em Altos Pinheiros. Foi, vamos lá. Esse escritório político era o escritório de algum político específico? Doutor, chegando lá, eu soube que se tratava do escritório político do Sr. Michel Temer, à época candidato a vice-presidente da República, na chapa com a Dilma. Ok, então a reunião foi o senhor e o senhor Rogério. Eu e o Rogério. O que aconteceu? Como foi? Os senhores foram separados? Não, fomos juntos. O Rogério veio no dia anterior, se hospedou no Hotel Tiro da Alameda Santos, passei com o meu motorista na época, o seu Adelso, que ele fez o sinal lá, o lugar que a gente chegava mais rápido, tomei café da manhã com o Rogério, seguimos para a reunião. Certo. E exatamente nesse endereço. E aí, chegando a essa reunião, quais eram as pessoas que estavam, que se fizeram presentes na reunião? Doutor, chegamos, nos anunciamos, nos colocaram na sala, uma salinha de espera por muito pouco tempo. Chegando na sala, cumprimentei o ex-deputado Eduardo Cunha, que estava também já na sala de espera. A gente cumprimentou e logo fomos anunciados. Fomos anunciados, entramos numa sala maior, e que nessa sala estava presente o Michel Temer, ele sentou na cabeceira, como se fosse aqui. Certo. Eu sentei aqui, Rogério aqui, do lado de lá, Eduardo Cunha, o deputado Henrique Eduardo Alves e o João Augusto mais atrás. Certo. Foi assim que nós chegamos e ficamos na reunião. Presença de todas as pessoas foram direto, então, assim, a conversa foi objetiva, foram direto ao ponto, houve conversa sobre amenidades, o cenário político. Isso, exatamente isso. Como é que foi assim? Qual era o cenário, qual era o clima dessa reunião? Chegamos lá, por exemplo, foi as apresentações, porque eu não conhecia nem o Temer, Michel Temer, e nem conhecia o deputado Henrique Eduardo Alves, apresentações, muitas amenidades, falando da política, como é que seria. Eu que não conhecia, foi a única vez que eu tive contato, até perguntei, falei, doutor, como é que é ser vice-presidente da Dilma? Eu não conheço a Dilma, disse para ele. Dizem que é uma pessoa muito complicada. Aí o pessoal riu, aquela coisa toda, e para minha surpresa, assim, até com intimidade, para quem nunca eu tinha visto, falou, não, se acontecer qualquer coisa aí, esses rapazes aqui, ele apontou para os dois deputados, Henrique Eduardo Alves e Eduardo Cunha, falou, não, pode deixar que ela venha e fica aqui. Esses jovens, esses rapazes resolvem para mim lá, não estou preocupado. Fica aqui ele sinalizando para o colo dele. Para o colo deles, exatamente. Como se, assim, dando a entender que os dois rapazes iam resolver os assuntos necessários de interesse do PMDB. Certo. Então, passado esse ponto inicial da reunião, propriamente dita, como é que ela ocorreu? Quem foi que foi o próprio senhor, o presidente Michel Temer, foi algum deputado que contactou o senhor diretamente para tratar dessa questão dessa contagem devida? Como é que a reunião se desenvolveu? Doutor, olha que passadas as amenidades, o Eduardo Cunha tomou a palavra, explicou, falou, olha, o pessoal está no processo de contratação do contrato PAC-SMS para a Petrobras, diretoria internacional, e tem um compromisso que, se realmente for adjudicado assinar o contrato, vai ter uma contribuição muito importante para o partido. Olhando para mim, porque eu teria que confirmar
esse entendimento. Eu fui lá assim para abençoar esse compromisso. Falou, eu falei, exatamente, estou de acordo, nós vamos contribuir com o que o deputado falou. Não se falou em valores, mas entre eles estava João Augusto, e eu simplesmente confirmei que honraria os compromissos. Essa reunião ela ocorreu antes da celebração do contrato? Ali no meio. O contrato já estava assim, encaminhado, o pessoal já sabia o contrato seria nosso. A garantia ao senhor João Augusto. E nas conversas lá com o pessoal da diretoria internacional, a gente já tinha o menor preço, ou seja, era encaminhar, atrasando ou não, dentro da burocracia da Petrobras, o contrato seria nosso. Então essa reunião, pelo que eu entendi, foi mais para, digamos, para abençoar. As pessoas terem a certeza. Que eu estava de acordo. Exatamente. Pessoal do senhor. Porque até então estava negociando com o Rogério. Então eles queriam falar, por um valor desse, pela importância, eles devem ter pensado, eu quero alguém lá em cima para assumir esse compromisso. Ficou claro, ficou evidente que essa contribuição era propina, era vantagem devida. Totalmente vantagem devida, doutor, porque era um percentual em cima de um contrato. Ninguém falou em diretório, seja ele municipal, estadual, federal, nada. Era um percentual de um valor determinado do contrato. Certo. Depois dessa reunião, o senhor reportou se tem um conteúdo dessa reunião ao senhor Marcelo Odebrecht, que eu conversou com ele. Saindo dali, eu cheguei porque o que acontece? Eu não conhecia esse pessoal. Eu não detinha na empresa a relação política, principalmente nesse nível. Cheguei e falei, Marcelo, aconteceu isso, relatei a reunião para ele. Ele se mostrou muito surpreso. Mas você foi alguém mais que não? Chegou lá, se mostrou surpreso, mas... Mas surpreso, assim, porque... Pelo fato de estar sendo tratado comigo. Eu não era o elo da empresa para tratar com político. Certo. Doutor, se me permite, antes de entrar nesse assunto, eu queria fazer um comentário que não está nos meus anéis. Eu soube pela mídia que na acusação do réu Eduardo Cunha, ele fez várias perguntas para o Michel Temer, o presidente Michel Temer, responder 41 perguntas. E pelo que eu vi na mídia, uma coisa de história pública, o juiz indeferiu 21 perguntas. E me chamou a atenção a pergunta número 34, que foi indeferida, porque justamente, isso aí é público, vocês podem ver, ele perguntava se tinha recebido nesse mesmo endereço fornecedores da área internacional da reunião da Petrobras, que estava o João Henrique. Eu achei muita coincidência e eu acho que é essa reunião. Se o senhor ler a pergunta 34, você tem ela aí? Certo, mas... Então, só para como isso aconteceu. Depois, eu queria mais colaborar com o Ministério Público para prestar um pouco de atenção nessa pergunta, porque muita coincidência. Para mim, é essa reunião nossa. Certo. No caso, uma pergunta do senhor Eduardo Cunha ao Michel Temer, ao presidente Michel Temer, na qualidade de testemunha de defesa.